Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, do verso 12 até o verso 16. Diz assim o texto sagrado, Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que ainda haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentires alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Vamos orar. Senhor, nós damos graças pela atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, me capacitando para que eu possa instruir a Tua igreja e edificá-la. Eu suplico, ó Pai, que eu seja tão somente esse instrumento, um vaso de barro, para que o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja seja edificada. Para a Tua igreja eu suplico que o Senhor dê discernimento, para que eles possam reter na mente, no coração, só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens que estamos falando aqui no livro de Filipenses. Na semana passada nós falamos aqui nos versos anteriores, a partir aqui do verso 8, onde Paulo, ele havia dito que ele reconhecia como perda, não somente a sua justiça pessoal, mas também todas as outras coisas ele reconhecia como escória, como perda, conquanto que ele pudesse alcançar a Cristo e chegasse no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele diz também aqui nos versos anteriores que ele prosseguia o desejo dele poder ver, conhecer a virtude da ressurreição e a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte, mostrando que não obstante nós já sermos salvos, mas ainda temos que pagar um preço para poder alcançar o final da nossa salvação. E ele também mostra que isso, ele era participante da morte de Cristo. Então nós mostramos que participar da morte de Cristo pode ser tanto interior como exterior. Nós morremos em Adão, mas nós continuamos morrendo em Cristo todas as vezes, continuamente. E chegando agora aqui no verso 12, ele diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Então ele inicia aqui o verso 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. A pergunta que nós podemos fazer: o que foi que Paulo ele diz aqui que ele ainda não tinha alcançado? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. O que vem a ser isso? Entendemos que não pode ser a salvação, visto que a partir do momento que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança nos méritos de Jesus Cristo, nós então temos a convicção da nossa salvação, já somos aceitos pelo Senhor Jesus, por Deus no Senhor Jesus Cristo. Então aqui não está se referindo à salvação, mas o que Paulo ele está dizendo aqui que ele ainda não alcançou, vem a ser a concretização dessa esperança, Nós já somos salvos, nós já temos a vida eterna. Por exemplo, 1 João capítulo 5, verso 13 diz: e essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes
nós já temos. Tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, a salvação nós já a temos, mas nós ainda precisamos alcançar a salvação no sentido do resultado final. É a concretização da nossa esperança. Nós já fomos salvos, mas ainda nós não estamos em plena comunhão com Cristo. Nós já fomos salvos, mas nós ainda estamos em processo de santificação. Nós já fomos salvos, nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida eterna, mas ainda nós não atingimos o ápice final, a concretização da nossa esperança, no sentido que ainda nós não temos o corpo glorificado, nós ainda não estamos no céu, nós ainda estamos nesse processo, na esperança do retorno de Cristo. Então, fomos salvos, mas não alcançamos ainda essa concretização da nossa esperança. Nós estamos sendo salvos, nós estamos em um processo de mortificação da nossa carne, na expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo, que ainda estamos na expectativa de termos o nosso corpo glorificado. O ápice final da nossa salvação, ele ainda não foi concretizado. Então é por isso que Paulo ele diz assim: não que já tenha alcançado, seria a concretização de toda a nossa esperança. E é nesse sentido que nós vemos ali em Apocalipse, que mostra que ainda nós precisamos vencer. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O capítulo 3 de Apocalipse, verso 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Nós já somos salvos, já fomos confirmada a nossa salvação pelo fato do Espírito Santo habitar em nós. Nós já temos esse penhor como garantia, mas ainda estamos em um processo de mortificação da carne e na nossa esperança de concretizar a nossa salvação, no sentido de ainda termos o nosso corpo glorificado. Paulo então ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. No sentido aqui, quando Paulo ele fala que ele já fui preso por Cristo Jesus, o sentido não é de prisão, de encarceramento. O sentido aqui é que ele foi apreendido por Cristo, ele foi alcançado por Cristo. Não que ele está encarcerado ou aprisionado, mas é que ele foi alcançado por Cristo para que ele pudesse alcançar a Cristo. Ele está dizendo que nada ele fez, exceto o direcionamento, a influência de Jesus Cristo. O sentido aqui, quando ele fala que ele foi aprisionado por Cristo, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo, é que Paulo, ele está colocando todo o seu esforço para alcançar a Cristo, na graça de Cristo que o alcançou. O sentido é que ele reconhece que ele está preso pela graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo o aprisionou pelo seu amor, pela sua misericórdia. Ele coloca todo o seu esforço em Cristo para que ele possa alcançar a Cristo pela graça de Cristo que já o alcançou. É nesse sentido que ele diz que ele foi apreendido, ou ele foi alcançado por Cristo. Nós estamos aqui cada vez mais
perseverando em Cristo, porque Cristo nos alcançou. Estamos cada vez mais amando a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Estamos aprisionados em Cristo, somos presos de Cristo, no sentido que Ele nos alcançou pela sua graça, e nós colocamos toda a nossa esperança, todo o nosso desejo de alcançá-lo, porque Ele nos alcançou primeiro. Oséias, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4 diz, verso 1 e o verso 4 diz: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho, atraí-o com cordas humanas, com laços de amor, fui para com eles os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Nós fomos atraídos por Deus com laços de amor, nós fomos alcançados pela misericórdia dele, nós fomos convencidos por ele, ele agiu em nossos corações primeiro, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos alcançou pela sua misericórdia, e em virtude de nós termos sido aprisionados em Cristo, nós então buscamos a Ele, porque Ele nos alcançou primeiro. Esse sentido que Paulo ele fala aqui: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Jesus Cristo nos aprisionou com o seu amor, e ao estarmos no amor dele, nós prosseguimos para alcançá-lo. O verso 13, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão adiante de mim. Paulo aqui, ele não está colocando dúvida ou incerteza em relação à sua salvação, como que ela fosse incerta, mas ele está reiterando o que ele acabou de dizer, que ele está almejando, ele está cada vez mais buscando um progresso na sua vida espiritual, para que ele possa alcançar o final da sua vocação. Ele mostra a necessidade de nós estarmos perseverando, a necessidade de nós estarmos progredindo, a necessidade de cada vez mais estarmos mortificando a nossa carne, estarmos confirmando a nossa salvação, de que verdadeiramente o Espírito Santo habita em nós. O sentido não é que nós devemos nos esforçar para alcançar a salvação, mas em virtude de já termos sido salvos, nós então perseveramos, nós então progredimos, nós crescemos espiritualmente, nós buscamos cada vez mais nos assemelhar a Cristo. Verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas que atrás ficam, esquecendo então dos seus pecados, da vida anterior, esquecendo do velho homem, esquecendo da sua natureza pecaminosa, ele então avança para as coisas que diante dele está, olhando então para Jesus. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós deixamos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nesse sentido de estarmos prosseguindo, estamos em um processo de santificação, mortificando nossa carne, almejando então a ressurreição, é a concretização de toda a nossa esperança. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27 diz: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar
reprovado. Irmãos, é o que nós sempre falamos sobre a questão de nós termos a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Aqueles que reconhecem a Jesus Cristo somente como seu Salvador e que colocam a sua fé, a sua confiança e pronuncia e diz que Jesus o salvou, mas ele não se dispõe a se submeter ao senhorio de Cristo, nós devemos realmente indagar se verdadeiramente houve uma salvação, porque a verdadeira salvação, ela se submete a Jesus Cristo como seu Senhor. A pessoa se dispõe à mudança de vida, a pessoa se dispõe a mortificar a sua carne, a pessoa se dispõe a renunciar o seu eu, a pessoa se dispõe a andar em novidade de vida. É esse processo então de mortificação da carne que verdadeiramente demonstra que o Espírito Santo está vivendo na vida da pessoa e que ela teve uma verdadeira salvação, porque ela não somente reconhece a Jesus como Salvador, mas sim como seu Senhor e Salvador, se submetendo ao senhorio de Cristo. É nesse sentido que Paulo ele coloca aqui: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Ele ainda não alcançou a consumação da nossa fé, a ressurreição, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, nesse processo então de crescimento espiritual, de santificação. O verso 14: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui Paulo, ele condena o olhar para trás, ele condena tudo o que possa destruir a nossa vida espiritual, que possa prejudicar a nossa caminhada cristã. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a necessidade de nós revermos a nossa vida passada e tudo que não agrada a Deus, nós então deixarmos, nós vivermos em novidade de vida. É como nós lemos no início do nosso culto, o primeiro salmo de número 1, não se assentar na roda dos escarnecedores, nós termos prazer na lei do Senhor, nós vivermos então uma vida que agrada a Deus e não mais estarmos tendo as mesmas companhias, fazendo as mesmas coisas, mas trabalhando então uma novidade de vida em nós. Paulo então ele condena essa questão de olhar para trás, de desejar as coisas que fazíamos antes de termos essa experiência pessoal com Jesus Cristo. Se somos filhos de Deus, nós temos que nos assemelhar ao nosso Pai, andarmos então em novidade de vida, e é condenado ao Evangelho nós então estarmos desejando ou querendo as coisas do passado do velho homem. Lucas capítulo 8 verso 14 diz: e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por adiante, são sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Referindo-se à mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19 verso 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então é isso que Paulo está aqui condenando, a questão de olhar para trás, de desejar as coisas que diz respeito ao velho homem e que não se refere mais à igreja do Senhor Jesus Cristo, que adora a um Deus santo, e que se nós adoramos a um Deus santo, nós devemos também viver em santidade semelhante a Ele. Verso 15 diz: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Parafraseando aqui esse verso, seria da seguinte forma: nós todos temos que estar vivenciando o mesmo sentimento, conforme ensinei, mas caso vocês não estejam, Deus irá abrir o entendimento de vocês.
o verso 15: por isso todos quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. O desejo de Paulo é que nós todos temos o mesmo sentimento, sintamos as mesmas coisas. Mas se porventura há alguém que não tem essa mesma regra, não tem esse mesmo sentimento, não está no mesmo nível, Deus então aos poucos vai aperfeiçoando e trabalhando na vida da pessoa. Mas o que é que Paulo quer que todos nós sintamos? O que é que ele está aqui se referindo quando ele diz: por isso todos quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo? O que ele está se referindo? É o que ele acabou de falar nos versos anteriores, que nós não estejamos nos segurando nas nossas obras ou nos nossos méritos, mas que nós todos temos o mesmo sentimento de reconhecer que a nossa justiça, ela está em Jesus Cristo, que nós devemos nos apresentar-nos diante de Deus e sermos vestidos com a justiça do Senhor Jesus. E ao estarmos seguros na justiça do Senhor Jesus Cristo, que nós olhemos então para o final da nossa salvação, que é a nossa ressurreição, do nosso corpo glorificado, e nesse desejo então, venhamos nos santificar, venhamos mortificar a nossa carne, venhamos ter esse processo de sermos transformados de glória em glória. É isso que Ele quer que todos nós sintamos, é isso que Ele almeja, que toda a igreja tenha esse mesmo sentimento, essa mesma convicção de estarmos nos despojando da nossa justiça própria, e tudo que possa então fazer com que tenhamos algum mérito diante do Senhor Jesus Cristo, e colocarmos toda a nossa confiança tão somente na cruz de Cristo, na justiça do Senhor Jesus Cristo, e olhando para Ele, que trabalhemos a nossa vida no sentido de uma santificação, de mortificação do nosso eu, almejando a sua vida. Que todos nós sintamos tudo isso. Agora, esse texto também, esse versículo também aqui nos dá uma lição, é que nem todos têm o mesmo grau de entendimento. Assim nós temos que ter paciência com todos os irmãos. Olha aqui que diz aqui o verso 15: por isso todos quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Existe aqui uma questão que nem todos têm esse mesmo grau de perfeição, esse mesmo grau de maturidade, que ainda não tem esse mesmo sentimento ainda, não está nesse reconhecimento da necessidade de se santificar, de mortificar o seu eu, e de estar olhando então para Jesus Cristo. Existem graus aqui de maturidade, irmãos, e devido a isso, devido a diferentes graus de maturidade na igreja cristã, nós temos de ter paciência com os irmãos, nós temos que ajudar os mais fracos, nós temos que fortalecer aqueles que estão começando em sua caminhada, nós temos que ajudar aqueles que caíram, nós temos que estar orando para aqueles que por vezes se ausentam de nossa igreja. Ao invés de nós estarmos julgando, condenando, ou estarmos então sendo indiferente para com os mais fracos, nós que já temos um pouco mais de maturidade, devemos estar ajudando os demais, nós temos que estar fortalecendo eles na fé, reconhecendo que nem todos têm o mesmo grau de maturidade. Por isso a necessidade então de se importar com todos, de estar orando, de estar buscando os mais fracos, de estar auxiliando, ajudando, fazendo com que eles possam estar se fortalecendo. Romanos capítulo 15, do verso 1 e o verso 2, ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para a edificação. 1 Coríntios capítulo 8, o verso 4, o verso 7 e o verso 13. Assim que, quanto a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo,
e que não há outro Deus senão um só, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Por isso, se a comida escandalizar a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Esse é o ensinamento de Paulo, no que diz respeito a qual deve ser o nosso comportamento em relação aos fracos, aos que não têm ainda uma consciência firme acerca dos méritos, da justiça do Senhor Jesus Cristo, e também nesse seu deixar-se ser trabalhar por Deus no seu processo de santificação. Então, que os mais maduros auxiliem os fracos, às vezes renunciem até algum direito que você tenha, para que você não escandalize o mais fraco, para que você não o deixe realmente sem o auxílio, mas que você possa cada vez mais buscá-lo, orar, ir atrás e ajudar com que ele se fortaleça, tá bem? O verso 16: mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqui Paulo, ele nos exorta sobre a necessidade da unidade dentro do corpo de Cristo. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Andemos segundo a mesma regra. Temos que ter a nossa unidade, temos que ter o compromisso de auxiliar uns aos outros, estarmos unidos uns com os outros. Irmãos, a unidade dentro do corpo de Cristo, ela não é algo fácil, não é algo que ela ocorre por si mesma. A unidade, ela só ocorre se houver um esforço por parte de todos. Nós temos que investir, que trabalhar, que renunciar, que pagar um preço para que se haja a unidade. O reconhecimento do erro, a confissão do pecado, o arrependimento, buscar o irmão ofendido, conversar com o irmão se você foi ofendido, e trabalhar todas as situações para que haja a unidade dentro do corpo de Cristo. A unidade, ela não ocorre por si só, somente pelo fato de nós sermos cristãos, somente pelo fato de todos nós termos a mesma fé, somente pelo fato de nós juntos adorarmos o mesmo Deus. Isso por si só não caracteriza a unidade da igreja. Nós somos pessoas que fomos criados de formas diferentes. Nós temos pessoas aqui com nacionalidades diferentes, pessoas com cultura diferente, pessoas com comportamento diferente, com gosto diferente, e às vezes o nosso relacionamento, na forma de nós nos comportarmos, estamos sujeitos a desagradar a um ou a outro. Quando isso ocorre, nós temos que investir, que trabalhar, que pagar o preço para que haja a unidade dentro do corpo de Cristo. Volto a afirmar a necessidade de reconhecimento do erro, da confissão de um pecado, quando fez uma ofensa contra o irmão, o pedido de perdão, buscar o irmão ofendido e tentar então conversar. O irmão que se sentiu ofendido, ao invés de ficar excluído e de deixar a igreja ou deixar de conversar com os outros, que ele então assuma um compromisso de ir atrás da pessoa que o ofendeu e tentar conversar, tentar restabelecer a comunhão. E temos então que pagar um preço para que sejamos unidos em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo e no nome de Jesus Cristo. É o preço que temos que pagar. É importante para que nós não sejamos vencidos pelo diabo. A casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá. Então, para que nós não sejamos vencidos pelo diabo, nós temos que trabalhar a unidade dentro do corpo de Cristo. Muitas vezes não é por nós mesmos, mas é por causa do nosso Senhor. É como nós já acabamos de dizer, se reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, isso não é suficiente
para confirmar que somos salvos. A confirmação da nossa salvação é quando reconhecemos a Ele como nosso Senhor e Salvador. E ter a Ele como Senhor é nos submeter à moral de Jesus Cristo, à integridade de Jesus Cristo, aos ensinamentos de Jesus Cristo, ao viver de Jesus Cristo e nos assemelhando a Ele. Por isso que temos que pagar um preço para a unidade da igreja, pois na oração sacerdotal, Jesus ele orou, em João capítulo 17, pela unidade da igreja. A unidade da igreja é algo que está no coração de Cristo. Ele orou pela unidade da nossa igreja. Por isso, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nós temos que trabalhar a unidade da igreja. Às vezes, não é o que nós queremos, não é o que nós almejamos, não é algo que desejamos, restabelecer uma comunhão, mas o fazemos por Cristo Jesus, mortificando o nosso eu, mortificando a nossa vontade, e por Jesus Cristo restabelecemos a comunhão, e buscamos que Deus coloque amor em nossos corações, pelo nosso irmão. Em Jesus Cristo temos que pagar um preço pela unidade da nossa igreja. Efésios capítulo 4, do verso 3 ao verso 6, ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Outra lição que nós também podemos aprender aqui neste verso é que primeiro nós temos aqui a doutrina e depois nós temos aqui as emoções. Olha o que diz aqui. Ele diz no verso 16: mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Então, em primeiro nós temos a doutrina. A doutrina é que dá a confirmação do que é da parte de Deus, os ensinamentos, da regra sobre nossas vidas. Primeiro nós temos a doutrina, andemos segundo a mesma regra, e depois Paulo ele mostra que há emoção, mas naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Aí depois tem emoção, e sintamos o mesmo. Nós somos confortados como resultado de uma doutrina. Primeiro nós temos a doutrina, e por colocarmos a nossa fé, a nossa confiança nessa doutrina, então nós temos as nossas emoções. Um exemplo que nós podemos colocar nisso é sobre a questão da nossa confiança na vida eterna, em relação aos que já dormem. Primeiro, nós temos a convicção de que quem morreu em Cristo já está no paraíso. Quando Jesus então ele disse para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então nós temos a nossa confiança na doutrina, e por confiarmos na doutrina, nós então somos consolados, vem a nossa emoção, vem o nosso regozijo, a nossa alegria em relação aos que já morreram, os que já dormiram. Nós somos então confortados. A nossa emoção, o nosso conforto, ela é resultado de uma convicção doutrinária. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 14 e o verso 18, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Portanto, porque nós temos essa convicção, porque nós temos a certeza acerca dos que já dormem, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O verso 18. Então, a nossa emoção, o nosso conforto, a nossa alegria, ela é resultado de uma convicção doutrinária. Primeiro é a doutrina, e depois é a emoção. Que Deus ele possa estar nos ajudando em relação
ao que nós temos aprendido aqui nessa epístola aos Filipenses. Vamos orar. Ó Deus, nós damos graças, porque o Senhor cada vez mais tem nos auxiliado, o Senhor cada vez mais tem nos ajudado. Obrigado, ó Pai, por ouvirmos a Tua palavra e crermos, ó Pai, nas verdades que estão aqui estabelecidas, e que ela possa trazer, ó Pai, que um direcionamento para cada um de nós, e que nós venhamos almejar, colocar em prática os Teus ensinamentos. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém.